às vezes me incomoda um pouco porque o web rádio é tão subestimado a nossa mente. E nós temos que entender essas coisas, como que nós devemos de pensar. Eu sei que é difícil, tem muita gente que está chegando em web rádio e nunca empreendeu, nunca teve um negócio, não é visto como um comunicador, e por isso que é muito importante como você vai se comportar. Então a primeira coisa é o seguinte, você é o ativo mais importante da sua web rádio. Isso mesmo. O que eu quero dizer com isso? Não tem mesa de som, não tem nome da sua rádio, não tem equipamento, não tem programa nenhum que é mais importante do que você na sua rádio. Você tem que ter isso em mente. Qual que é o ativo mais importante da sua rádio? São as redes sociais, são os seguidores que nós temos, são os equipamentos, que tem muita gente que está preocupado com isso e esquece realmente da parte da profissionalização. Você como dono, você é o ativo mais importante da sua rádio, você tem que ter isso em mente. E eu falo aqui tranquilamente que, assim como eu já parei a Rádio Estação Guará, montei a Rádio Cidade, voltei com a Rádio Estação Guará, tudo sendo um sucesso. Por quê? Porque eu estava fazendo. E não estou falando de marra aqui não, tá, pessoal? Estou falando do fundo do meu coração, porque o conhecimento que eu tenho, como vou montar a web rádio, hoje se for para mim montar, eu tenho certeza, hoje se eu for para qualquer cidade e eu tiver um tempo para montar uma rádio, entender o comércio ali como funciona, eu tenho certeza que eu vou dar lucro. Hoje eu tenho certeza. Por quê? Porque eu faço isso. Porque eu vivo esse negócio. Então, assim, eu tenho certeza que o que eu tenho de mais importante na minha rádio sou eu. A segunda coisa que você tem que entender, a rádio não é seu filho. Você não tem que ter amor ao rádio. Colosso, como assim? Eu vou fazer rádio e não tenho que amar? Você tem que gostar de fazer o rádio. Você tem que desejar não sair do rádio, mas a rádio você não tem que ter amor. Vou dar um exemplo disso aqui. A Rádio Estação Guará hoje, se fizesse uma proposta, se eu pudesse continuar no rádio, uma proposta bacana, eu venderia ela sem problema nenhum e montaria outra. Agora, se fosse para mim vender a minha rádio e ficasse igual, tem empresas que falam, você vai vender a rádio aqui e vai ficar 6 anos sem poder mexer em nada vinculado à rádio. Aí eu não faria esse negócio. Independente do dinheiro, eu não faria esse negócio, porque eu sei fazer rádio. Mas a minha rádio hoje, como que eu tenho? Mas, Colosso, eu não tenho que ter amor ao meu rádio, você tem que ter amor à sua profissão, não ao seu rádio, à sua rádio. Como que eu tenho que olhar para a minha rádio? Você tem que olhar para a sua rádio como um negócio, como um investimento. Você tem que olhar para a sua rádio como um meio e não como um fim. Tem muita gente que fica carinhando o rádio o dia inteiro, porque eu amo minha rádio, vou trocar esse programa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não sai do lugar porque acha que a rádio é o fim. Rádio não, rádio é um meio. É um meio para você conquistar relevância, audiência e dinheiro. Você tem que olhar para a sua rádio como um investimento. Ela tem que te retornar o que você está fazendo. Por que eu falo isso? Você não tem que olhar com amor. Porque, às vezes, com filhos, nós deixamos errar e falar, não vou bater nele não, meu filho. Mas o rádio a gente não pode ter isso. A gente não pode seguir o coração. A gente tem que fazer o que é necessário. E existe um comércio que é cruel. E nós temos que olhar o rádio como um meio para conseguir audiência e um recurso financeiro, como um meio para pagar suas contas. Porque enquanto você ficar olhando o rádio com amor e apegado àquela rádio, quando eu falo que você não tem que ter amor, você tem que ter amor à profissão, você pode muito bem sair de uma rádio hoje convencional, que a gente estava falando hoje no grupo, tem gente que não quer sair do rádio convencional porque está preso. Mas eu estou em uma rádio FM, eu estou em uma rádio convencional, eu não vou fazer rádio web. Eu pensei assim, cara, hoje eu dou graças a Deus pela decisão que eu tomei, porque hoje eu duvido um comunicador na minha região, tá? Tô falando na minha região, a realidade da minha região, que as rádios estão pagando, que hoje alguém está ganhando o que eu estou ganhando com a minha rádio web. E a mesma pergunta você pode fazer para o Wagner, que ele vai responder a mesma coisa. A terceira coisa, que é muito importante também, está muito ligada na primeira, que é a terceira, que é você olha com quem você anda. Porque quando você começar a olhar para sua rádio como negócio e você entender que você é o maior ativo da sua rádio e com quem você anda, e o meio que você está vai dizer quem você é na sua cidade, entendeu? Com quem você está relacionado, porque isso aí, cara, acaba espirrando em você. Um empresário conversando com o outro vai falar, lá, a rádio do Colosso, vamos anunciar na rádio dele. Tem a rádio dele aqui que pode... Entendeu? E aí você vai começar a olhar a sua rádio, quando alguém bater nas suas costas, fala bem assim, cara, toca minha música aí na sua rádio. Cara, olha só, mas ali eu tenho um custo. Você sabe quando você vai falar isso? Quando você estiver olhando para sua rádio não com amor, mas sim como negócio.
ela como um meio para te proporcionar fazer as coisas. Aí você vai conseguir fazer isso. Você vai entender que nem que seja R$10, igual nós estamos cobrando o nosso curso, R$10, mas não é de graça. Nós somos profissionais disso que nós estamos fazendo. Eu vivo disso que eu estou fazendo. Porque todo mundo que trabalha comigo e a minha família, para mim poder arcar com os meus compromissos, tem que vir disso que eu faço. Então eu tenho que olhar minha rádio como negócio. Não é vir aqui e me dar tapinha no ombro, não. Colosso Cast. Seja protagonista da sua história.